Nesta aula, nós vamos tratar de colisões. Uma colisão entre duas partículas é um processo em que uma é lançada contra a outra. Então, nós temos aqui uma dada partícula que tem um momento linear P1, uma dada massa M1, e temos uma outra partícula com uma massa M2 e um momento linear P2. Nós chamamos esta situação de configuração inicial. Elas eventualmente entram em uma zona de interação em que ocorre trocas de energia ou momentum linear e, como consequência desta interação, nós temos na configuração final a emergência destas partículas com valores finais de momentum, e os resultados podem ser diversos. Eu posso ter inclusive a emergência de uma ou mais partículas extras. Embora estejamos familiarizados com colisões mecânicas, por exemplo, colisões de bolas de bilhar, em que uma é lançada contra a outra, as duas se chocam, chegam a se tocar e depois emergem. Numa colisão, em geral, as partículas não necessariamente precisam encostar umas nas outras, como ocorre, por exemplo, entre partículas elementares. Os resultados da colisão, como nós vemos, podem ser diversos. Nós podemos ter a emergência das mesmas duas partículas que tínhamos inicialmente na nossa configuração inicial. Neste caso, chamamos este processo de espalhamento. Nós podemos ter a emergência na configuração final de duas partículas diferentes das iniciais. Este é o caso, por exemplo, de reações químicas ou nucleares. Em geral, em reações químicas, nós estamos lidando com interações, com alterações das nuvens eletrônicas, sejam elas atômicas ou moleculares. Em reações nucleares, nós estamos lidando com escalas de energia maiores que envolvem alterações do núcleo atômico. E podem também emergir mais de duas partículas, como, por exemplo, nós podemos ter nesse caso fragmentação ou mesmo colisões de altas energias entre partículas elementares, como que ocorre ou na alta atmosfera com raios cósmicos ou mesmo em aceleradores de partículas. E podemos ter também a emergência de uma única partícula. Em síntese, a colisão é caracterizada por uma configuração inicial, uma situação em que a interação entre as duas partículas é desprezível. Cada uma constitui um sistema independente. Temos o processo de colisão em si na zona de interação, onde as partículas interagem, trocam energia, trocam momentum linear e momentum angular, e depois nós temos a configuração final, em que as partículas resultantes já se afastaram suficientemente da região de colisão, da zona de interação, e a interação entre as partículas resultantes é novamente desprezível e cada uma pode ser considerada como um sistema independente. As partículas estão, assim dizendo, livres. Em toda a descrição das colisões, nós sempre devemos supor que as forças de interação entre as partículas decrescem com suficiente rapidez com a distância entre elas. No caso das forças de interação gravitacional e de interação elétrica, nós temos que elas decaem com o inverso do quadrado da distância. E o problema fundamental da colisão é, dada uma configuração inicial, obter o resultado final, ou seja, a configuração final, com o uso das leis de conservação.
No caso, pode ser a conservação da energia ou a conservação do momento. Nem sempre nós precisamos conhecer exatamente as forças de interação entre estas partículas. Sempre nós temos que a energia total é conservada. É um princípio fundamental da natureza. Porém, nós podemos ter transformação da energia mecânica em outras formas de energia. Como nós vimos quando analisamos atrito entre duas superfícies, temos dissipação da energia mecânica, essa energia se converte em parte em calor, em parte em energia sonora. E mesmo que nós tenhamos a conservação da energia mecânica, nós podemos ter a conversão de energia cinética em energia potencial e vice-versa. Uma colisão em que a energia mecânica é conservada, de forma que não haja perda ou ganho durante a colisão, nós teremos uma conservação da energia cinética e a colisão é dita elástica. Se a energia cinética não se conserva, a nossa colisão será inelástica. Um caso particular de colisão inelástica é quando nós temos dois corpos, estou representando aqui por A e B, com dadas velocidades VA e VB. Nós temos a colisão, a interação entre ambos, e na situação final, ambos os corpos são agregados e possuirão uma mesma velocidade. Este é um caso extremo, uma colisão perfeitamente inelástica. Um exemplo nós vimos quando analisamos o pêndulo balístico. Em qualquer colisão com forças externas desprezíveis, nós temos a conservação do momentum linear. Ou seja, temos que ΔP é nulo, implicando que o momentum inicial será igual ao momentum final. E em colisões elásticas, nós vemos que a energia mecânica é conservada, a energia cinética também se conserva, então o nosso K inicial será igual ao K final. Vamos aplicar tudo o que explicamos até o momento em um exemplo simples de colisão unidimensional. Vamos supor que tenhamos dois corpos em uma superfície horizontal. Eu vou supor ausência de atrito. Então teremos um dado corpo que eu chamarei de A, que se encontra com uma velocidade inicial V, e teremos um corpo que eu chamarei de B em repouso. Esta é a nossa situação inicial. Suas massas serão MA e MB. Os dois corpos colidirão. O que acontecerá em seguida? Quais serão as velocidades e orientações de VA e VB? Nós vamos analisar gradualmente as diversas possibilidades a partir dos princípios de conservação de momento e conservação de energia. Em primeiro lugar, nós temos a resultante das forças externas nula. Nós não estamos considerando o atrito, cada corpo permanece sobre a superfície horizontal, ele não se destaca nem afunda nessa superfície, ou seja, a força-peso é perfeitamente equilibrada pela força normal, a superfície é perfeitamente horizontal, então nós podemos usar a conservação do momento linear. Escrevendo um momento inicial, por ser um sistema unidimensional, eu não vou me preocupar com o caráter vetorial das grandezas. Nós teremos simplesmente P0 igual a MA vezes V. Eu não sei o que acontecerá no final, se as massas prosseguirão com a mesma velocidade, se uma massa recuará e a outra continuará no sentido inicial.
Então eu vou escrever simplesmente MA vezes uma velocidade final VA mais MB vezes uma velocidade final VB, pela conservação do momento linear. Nós teremos que MA vezes V será igual a MA VA mais MB VB. Até o momento, nós não fizemos nenhuma hipótese a respeito do caráter da colisão. Nós só usamos a resultante das forças externas nula e a conservação no momento linear. E não estamos aqui preocupados ainda se a colisão é elástica ou total ou parcialmente inelástica. Prosseguindo, vamos analisar agora a energia cinética. O nosso K0 será simplesmente MA, que multiplica V ao quadrado, sobre 2, e a nossa energia cinética final será MA VA ao quadrado, sobre 2, mais MB VB ao quadrado, sobre 2. Também aqui não fizemos nada inesperado, simplesmente escrevemos as expressões para a energia cinética. Podemos fazer isso para qualquer sistema. Agora faremos uma primeira particularização. Nós vamos supor que a colisão seja elástica. Isso significa que o nosso ΔK é igual a zero. A energia cinética se conserva. Desta forma, nós temos que MA V ao quadrado sobre 2 será igual a MA VA ao quadrado sobre 2 mais MB VB ao quadrado sobre 2. Podemos multiplicar ambos os lados por 2, este 2 que está dividindo desaparecerá, então nós ficaremos com duas equações. Uma, que é a equação referente à conservação do momento linear, MAV igual a MAVA mais MBVB, e a outra, consequência da conservação da energia cinética, supondo que a colisão seja elástica. MAV ao quadrado será igual a MAVA ao quadrado mais MBVB ao quadrado. Nós temos aqui duas equações para duas incógnitas. Nós queremos determinar VA e VB. O que nos foi dado? As massas de cada corpo e a velocidade inicial de cada um. Do corpo A é V e do corpo B é 0. Eu vou chamar esta primeira equação do nosso sistema de 1 e essa de 2. E vamos trabalhar primeiro a segunda equação. Eu vou colocar o MAVA ao quadrado do mesmo lado da equação do MAV ao quadrado. Ficaremos então com MBVB ao quadrado igual a MAV ao quadrado menos MAVA ao quadrado. Nós podemos colocar o MA em evidência e ficamos com MA que multiplica V ao quadrado menos VA ao quadrado. Note que, entre parênteses, nós temos algo da forma A ao quadrado menos B ao quadrado, que pode ser escrito como A menos B vezes A mais B. Ou seja, ficamos com MA que multiplica V menos VA, que multiplica V mais VA. Por outro lado, a primeira equação que nós obtivemos pela conservação do momento linear nos fornece, colocando MAVA do mesmo lado que MAV, que MBVB será igual a MAV menos MAVA, que nos fornecerá MA que multiplica V menos VA. Nós temos então um novo sistema de equações, onde MBVB ao quadrado nos fornece MAV menos VA, V mais, e a segunda equação, MBVB igual a MAV menos VA. Se dividirmos essa primeira equação pela segunda equação, vemos que MA se cancela deste lado, MB se cancela deste lado, e também este expoente se cancela com esse VB, e esse termo V menos VA desaparece. Ficamos
simplesmente com VB igual a V mais VA. Nós obtivemos aqui uma terceira relação linear entre VB e VA em termos de algo que nós já conhecemos, que é o V. Assim eu posso substituir esta expressão para VB em qualquer destas duas equações iniciais e obter o VA. Eu vou substituir esta expressão, que eu chamarei de 3, na equação 1. Nós ficamos então com MAV vai ser igual a MAVA mais MBVB, que nós sabemos quanto que vale VB, V mais VA, que nos fornecerá MAVA mais MBV, eu estou aplicando a distributiva, mais MBVA. Nós temos um termo multiplicando V em cada lado, e deste lado da equação nós temos dois termos multiplicando VA. Podemos reescrever esta equação passando o MB que multiplica V para o outro lado. Ficamos com MAV menos MBV, MAVA mais MBVA. Colocando V em evidência deste lado e VA em evidência deste lado, nós podemos obter VA, que nos fornecerá MA menos MB sobre MA mais MB, que multiplica V. Note que, se as massas forem iguais, VA será nula, ou seja, após a colisão, a massa A ficará em repouso. Tendo VA, podemos retornar a essa expressão para VB e obtemos que VB é igual a 2MA sobre MA mais MB, que multiplica V. Veja que, utilizando apenas os princípios de conservação do momentum linear e da energia cinética, desde que a colisão seja elástica, nós obtivemos as expressões para as velocidades finais de cada corpo em função da velocidade inicial de A e das massas. Portanto, a análise desta colisão, supondo que ela fosse elástica, nos forneceu estes valores para as velocidades finais de A e B. Vamos analisar alguns casos particulares. Vamos supor que tenhamos a massa de A muito menor do que a massa de B. Esquematicamente, vou representar essa diferença de massa pela diferença de tamanho. Vamos supor que nós temos ambos os blocos de mesmo material, o B é muito mais volumoso, então esta é a nossa situação inicial. Neste caso, nós teremos que, se MA é muito menor do que MB, então a soma ou a subtração de MA com MB nos fornecerá praticamente MB. Então isso será simplesmente menos MB sobre MB. Estou simplesmente ignorando MA com relação a MB, que será igual a menos V. Por outro lado, nós teremos que VB será semelhante a 2MA sobre MB, que multiplica V. Vemos que, neste caso, o corpo B avançará com uma certa velocidade VB muito pequena, visto que MA sobre MB é um número muito pequeno. Podemos dizer que ele praticamente ficará parado, e a velocidade final VA será praticamente a velocidade inicial invertida. O corpo A ricocheteia no corpo B, que praticamente permanece em repouso. Por outro lado, nós podemos considerar a situação oposta. A massa A muito maior do que a massa de B. Ou seja, nós temos um A muito grande, com uma dada velocidade, e o V muito pequeno, em repouso. Neste caso, nós teremos que o VA, da mesma forma, desprezando o MB com relação a MA, teremos MA sobre MA vezes V, que nos fornecerá simplesmente V. O corpo A continuará na mesma direção, no mesmo sentido, com a velocidade praticamente inalterada. E VB
teremos aqui 2MA sobre MA mais MB. Então, temos 2MA sobre MA que nos fornecerá 2V simplesmente. Ou seja, o corpo A não sofre praticamente alterações em seu estado de movimento e o corpo B passa a se locomover com uma velocidade igual ao dobro da de A na mesma direção. Isso é compreensível porque a massa de B é muito menor do que a de A, então a sua inércia também é muito menor. Podemos agora considerar o que aconteceria se, por outro lado, estivéssemos lidando com uma colisão inelástica. No caso, uma colisão perfeitamente inelástica, nós não podemos mais utilizar a conservação da energia cinética. Porém, no final, sabemos que ambos os corpos terão a mesma velocidade. Ou seja, eles são agregados. Vamos chamar aqui esta velocidade de A com B de V1. Então, nós temos que MA que multiplica V será igual a MA mais MB que multiplica V1. Portanto, nosso V1 será igual a MA sobre MA mais MB que multiplica V. Na energia cinética final, nós teremos então MA mais MB sobre 2 multiplicando V1. Se você fizer esta conta, que é simples, você verá que a energia cinética final é menor do que a energia cinética inicial. Ou seja, nós temos perda de energia neste caso. Os passos que seguimos aqui são os mesmos que devemos usar em problemas de várias dimensões. Nesse caso, como já foi mencionado, devemos verificar a conservação do momento linear em cada direção do movimento. Se for um movimento tridimensional, deveremos verificar nas 3 dimensões em separado.